Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa terça-feira nós vamos falar sobre os jogadores que estão emprestados pelo Atlético Paranaense a outros clubes. Quem pode ou não ser aproveitado em 2025? Fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje. Pessoal, o Atlético Paranaense tem ao todo 8 jogadores emprestados a outros clubes e que devem retornar ao Furacão em algum momento da temporada 2025 e, consequentemente, a diretoria do Atlético vai ter que tomar decisões sobre o que fazer com cada um desses atletas. Como são jogadores que nem todo mundo acompanhou de perto a temporada 2024, diferentemente da tier list que nós fizemos ontem, que envolvia jogadores somente do elenco do próprio Atlético, eu vou trazer um pouco mais de informações sobre como foi a passagem de cada um deles pelos clubes que eles defenderam na última temporada. A gente vai distribuí-los em 5 categorias. Reintegra, jogadores que eu considero que o Atlético poderia utilizar em 2025. Aspirante, ou seja, jogadores que eu acredito que poderiam integrar a equipe de aspirantes para o Campeonato Paranaense e serem avaliados ao final para decidir aí sim se vão ou não ser aproveitados ao longo do ano, e 3 categorias de jogadores que eu entendo que o Atlético não deveria utilizar. Vende, empresta e dispensa, são categorias autoexplicativas, jogadores que o Atlético deveria emprestar, vender ou inclusive dispensar. Tá? E para começar, nós vamos falar do meio atacante Danielzinho, que esteve emprestado ao Londrina para a disputa da última edição da Série C do Campeonato Brasileiro, e pelo Londrina foram somente 3 partidas, uma única delas como titular, que foi a primeira, somente 87 minutos, sem gols, sem assistências. Eu entendo que não tem a menor condição do Danielzinho retornar ao Atlético, mesmo para a equipe de aspirantes, demonstrou muito pouco nesse seu período fora do Atlético. Não tem, evidentemente, interesse de mercado em venda com esse baixo desempenho, ele tem contrato para 2025, então, a meu ver, o Danielzinho é um jogador que tem que ser emprestado novamente pelo Atlético. Matheus Felipe que esteve no Ceará na última temporada, ele até foi titular, chegou a ser capitão do Ceará em algum momento ao longo de 2024, mas terminou a temporada em baixa como reserva. No Ceará foram 22 partidas ao todo, 19 delas como titular, sem gols, sem assistências, 2.923 minutos e ele acabou indo demais, né? Ele começou bem a temporada e terminando em baixa. Tanto é que o Matheus Felipe já tem muito bem encaminhada a sua negociação para defender o Remo por empréstimo em 2025. O Matheus Felipe que tem contrato paranaense com o Atlético até 31 de dezembro de 2026. Como o Matheus ele não teve uma boa passagem no Ceará, ou não deixou uma última boa impressão no Ceará, eu entendo que o Atlético até poderia vender se houvesse interessados, mas como o Atlético já encaminhou a negociação do jogador com o Remo, eu não tenho nada contra o empréstimo dele. Terceiro jogador, Vinícius Cauê, lateral esquerdo, que teve emprestado ao Guarani, que tem contrato com o Atlético somente até 31 de dezembro deste ano, ou seja, se for para aproveitá-lo, a gente teria que renovar o contrato. Porém, o Vinícius Cauê fez somente 2 partidas pelo Guarani, uma única delas como titular, sem gols, sem assistência, 61 minutos ao todo. O Vinícius não é um jogador que eu desgoste, considerando aquilo que ele produziu nas categorias de base, um lateral mais defensivo, um jogo mais consistente. Chegou a ser, inclusive, uma opção interessante de meio de campo durante a passagem com o Osório, ele conseguiu exercer bem a função ali de segundo volante, mas não vejo espaço no elenco do Atlético Paranaense para o Vinícius Cauê. Acho que a lateral está muito bem servida nesse momento com o Esquivel, com o Fernando, a gente tem o Leonardo Derrick voando nas categorias de base, não teria por que reintegrá-lo, muito menos renovar contrato para fazer isso, e aí como ele não tem contrato para o próximo ano, para mim a solução é bastante simples, a gente dispensaria o Vinícius Cauê, ele daria sequência na carreira em outro lugar. Matheus Babi esteve emprestado ao Peñarol durante 2024 e pelo clube lá da capital do Uruguai, ele acumulou entre partidas do Campeonato Uruguaio, da Copa do Uruguai e da Libertadores da América 20 partidas, sendo 5 delas como titular, 4 gols e nenhuma assistência, 577 minutos ao todo. O Matheus Babi mais uma vez não conseguiu se firmar durante o empréstimo fora do Atlético, ele até teve um ou outro pequeno bom momento, como aconteceu também durante a passagem dele pelo futebol português, mas não deve permanecer no Peñarol. O Peñarol não tem interesse em permanecer com o jogador por conta do alto salário, mesmo motivo pelo qual eu entendo que dificilmente o Atlético vai conseguir uma negociação definitiva do Matheus Babi, que tem contrato com o Atlético até 30/6 do próximo ano, se a informação que eu tenho aqui não estiver incorreta. Então, na minha opinião, empresta-se o Matheus Babi
né, até o final do seu contrato, e ele segue carreira em outro lugar. Infelizmente, um jogador cuja passagem pelo Atlético acabou sendo muito prejudicada por uma lesão muito, muito grave que ele teve logo aí no seu primeiro ano, né? O Matheus Babi, que tinha vindo de uma boa passagem pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro. O Atlético pagou, salvo engano, 10 ou 12 milhões de reais para tirá-lo do clube ao qual ele pertencia lá no Rio de Janeiro. E ele acabou sendo, repito, bem prejudicado por uma questão física. Eu gostava da versão do Matheus Babi que eu vi no Botafogo, uma pena tudo o que aconteceu, mas não dá para contar com ele nesse momento, infelizmente. Luciano Arriagada. Luciano Arriagada esteve emprestado ao Audax italiano do futebol do Chile, e em partidas do Campeonato Chileno e da Copa do Chile, ele disputou 15 jogos, 4 deles como titular, com 2 gols e nenhuma assistência, 590 minutos ao todo. Não foi uma passagem de grande destaque do Luciano Arriagada pelo Audax italiano. Não seria um jogador para ser reintegrado de maneira imediata, mas é um jogador que em outros momentos chegou a mostrar ter muito potencial, chegou a ser jogador de seleção chilena, foi disputar a Copa América, né, fez parte do grupo que disputou a Copa América em determinado momento. E eu acredito que o Atlético poderia dar uma olhada, ou mais uma oportunidade para o Luciano Arriagada, evidentemente que não no elenco principal. Acho que daria para aproveitá-lo nesse time de aspirantes que deve iniciar o Campeonato Paranaense no próximo ano, para a gente ver se com mais estrutura. O Atlético é um time que tem mais estrutura em termos de centro de treinamento, em termos de estádio, tem companheiros melhores, evidentemente, do que aquilo que o Arriagada encontrou lá no Audax italiano. Se o Arriagada consegue dar uma guinada na carreira para buscar reaver o seu melhor nível técnico. Se não for possível, ao final do Campeonato Paranaense, aí você negocia o jogador em definitivo, se empresta, mas nesse momento eu acho que ele poderia sim integrar o elenco do time de aspirantes. E aí a gente tem mais 3 jogadores que têm contrato de empréstimo se encerrando na metade do ano, tá? É um pouquinho diferente. A gente tem Jajá, emprestado ao Paphos do Chipre. O Jajá que tem estado muito bem no futebol cipriota, esse que é o gentílico de Chipre. Né? Então ele disputou entre partidas do campeonato cipriota, da Copa do Chipre, das fases qualificatórias da Europa League e da Conference League. Ao todo, 41 partidas, sendo 21 delas como titular, 9 gols, 8 assistências, 1.860 minutos. Já é um dos bons jogadores é um dos jogadores de destaque do Paphos. A grande questão é que o Jajá já esteve aqui em outras tantas ocasiões. É um jogador de vestiário complicado, de extracampo complicado. Por mais que ele esteja muito bem lá fora, eu acho que a gente tem que considerar que o nível técnico do Campeonato do Chipre não é lá essas coisas para a gente imaginar que ele vai voltar se destacando ao futebol brasileiro, mesmo na Série B, onde ele já teve problemas antes. E eu acredito que o pacote Jajá, principalmente o extracampo, acaba não valendo, não custa relembrar que a última saída do Jajá do Atlético foi por se recusar a entrar em campo nos minutos finais de uma partida do Campeonato Paranaense. Para mim é fim de ciclo pro Jajá, se for possível aproveitar esse bom momento dele lá no futebol do Chipre para vendê-lo, que ele seja vendido. Aí a gente tem Romeu Benítez, emprestado ao Tigre do futebol argentino. Ele tem sido titular, né, nas 2 últimas partidas do Tigre ele foi titular, mas antes disso vinha sendo utilizado aí poucos minutos de cada vez, chegou a ter um início muito positivo com 2 assistências nas primeiras partidas. Nesse momento o Benítez tem 11 jogos pelo Tigre, as 2 últimas como titular, somente essas 2 últimas, nenhum gol marcado, 2 assistências em 355 minutos, que seria o equivalente aí grosseiramente a 4 jogos. É uma amostragem bem pequena, ele não tem recebido aí grandes oportunidades. Se fosse possível encerrar precocemente esse empréstimo para utilizá-lo no Campeonato Paranaense, eu não teria nada contra, tá? Mas o mais provável é que o Romeu Benítez conclua esse empréstimo lá no Tigre. O Tigre tem inclusive a opção de compra do jogador. E aí ele voltando em junho, dependeria muito de como estaria o elenco, mas nesse momento eu acho que a tendência é que o Atlético busque reaver parte daquilo que investiu na contratação do Romeu Benítez, que era um jogador muito desejado no mercado, tinha interesse de clubes do futebol europeu, tinha interesse do River Plate. Então o Atlético teria que realmente tentar reaver parte do valor que investiu, até para poder custear a contratação aí de outros jogadores. E aí, por fim, a gente tem o Rômulo, que está no Göztepe, do futebol da Turquia, desde a temporada 23-24, né, desde janeiro do último ano, e que tem sido um dos grandes destaques do campeonato turco, tá? Já se fala em interesses de clubes maiores da Turquia, né, do top 3 ali, Fenerbahçe, Galatasaray e Beşiktaş. Fala-se também em interesse de clubes da Premier League, e o Rômulo realmente chamou muita atenção nessa passagem dele pelo futebol da Turquia. No Atlético ele foi muito subaproveitado, foi muito utilizado como jogador de lado de campo, poucas oportunidades teve como
centroavante de fato, que é a posição onde ele se sente mais confortável e é onde ele está jogando lá na Turquia. E no Göztepe, para vocês terem uma noção daquilo que eu estou dizendo, ele disputou ao todo 25 partidas, 24 delas como titular, 11 gols, 7 assistências e 2.052 minutos disputados. Para mim, o Rômulo é um único caso de jogador que, se o Atlético tivesse a oportunidade de reintegrar, seja agora em janeiro ou mais provavelmente lá em junho, eu com certeza reintegraria. Acho que o Rômulo poderia voltar, inclusive, para ser centroavante titular do Atlético em caso de uma saída do Mastriani, que interessa ao Santos, por exemplo, e certamente outros clubes estarão aí de olho no centroavante uruguaio a partir do momento que ele estiver clinicamente recuperado e disponível para voltar a jogar futebol. O Rômulo é um cara que poderia ajudar bastante o Atlético em 2025, caso não seja possível reintegrá-lo. O Göztepe, assim como o Tigre em relação ao Romeu Benítez, tem a opção de compra do Rômulo, acredito que devem exercer, nem que seja só para negociar o jogador. Aí, infelizmente, o Atlético ficaria sem o Rômulo, mas repito, eu, se tivesse poder de decisão e se contratualmente fosse possível por aquilo que foi alinhado com o clube da Turquia, eu gostaria de contar com o Rômulo na próxima temporada como uma boa opção de centroavante para o elenco do Atlético Paranaense na disputa do Campeonato Paranaense e principalmente da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, deixem aí nos comentários o que vocês concordam, o que vocês discordam. Deixa eu só voltar para a câmera cheia e a gente já faz o encerramento desse vídeo. Agora sim, gente, voltando para a tela cheia, deixe a opinião de vocês nos comentários. Como sempre digo aqui no canal, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra do Atleticano, compartilhe com o Twitter em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã, ou quem sabe até hoje mais tarde, dependendo se sair alguma notícia realmente impactante, pode ser que eu volte no final do dia com mais um vídeo. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima!